A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam hoje um policial militar aposentado e um ex-PM acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. O assassinato vai completar 1 ano depois de amanhã. A polícia chegou à porta deste condomínio no início da madrugada. Ficou de prontidão. Havia informações de que o homem acusado de ter matado Marielle Franco e Anderson Gomes tinha sido avisado e fugiria. Por volta das 4 da manhã, ele tentou sair de casa e foi pego. Rony Lessa é um sargento aposentado da Polícia Militar de 48 anos. O próprio Rony Lessa, quando foi preso, reconheceu, informalmente, que ele tinha sido avisado. Essa operação seria amanhã, em razão de rumores de que teria sido vazado, então nós antecipamos para a data de hoje. Rony Lessa começou a ser investigado somente em outubro. Em 1998, ele recebeu uma homenagem na Assembleia Legislativa do Rio por ter participado da prisão de um homem. Há 10 anos, ele perdeu uma das pernas num atentado. Uma bomba explodiu quando ele dirigia um carro. A polícia suspeita que Lessa tem envolvimento com contraventores e milicianos e que atue também como um matador de aluguel. A gente pode dizer que o nome dele já surgiu em relação a alguns outros homicídios mercenários, sim. Agora, ele responde por algum homicídio em relação a isso, Há várias investigações, no GAECO tramita alguns homicídios e que, evidentemente, todas as linhas serão checadas. A busca por provas não se restringiu às casas dos presos. Na operação de hoje foram cumpridos 32 mandados de busca e apreensão. A polícia afirma que Rony Lessa atua de maneira diversificada no mundo do crime. Segundo os investigadores, o material encontrado num desses locais levanta suspeitas de que o PM reformado seja um traficante de armas. Uma pessoa que possui aquele arsenal que ele possui é uma pessoa que tem, evidentemente, uma personalidade violenta. Os advogados, tanto de Rony Lessa quanto de Elcio de Queiroz, negam todas as acusações. Eu conversei com ele, sim, coisa muito rápida, só que o delegado não está aqui nesse momento, ele não deu acesso ainda para poder ter oportunidade de conversar com ele melhor, mas ele nega de forma veementemente que tenha feito algum tipo de assassinato. O Elcio não estava nem nesse dia, eu tenho certeza que não tem foto dele no carro e muito menos de gravação dele nesse dia lá. E tenho certeza que a vítima que sobreviveu, não vai reconhecer o meu cliente. Essa mega operação da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio foi batizada de Lume, uma referência a uma praça no centro do Rio, onde Marielle tinha encontros políticos e desenvolvia projetos sociais. Os investigadores revelaram como chegaram aos presos. A polícia manteve o sigilo sobre possíveis mandantes do crime e afirma que Marielle Franco morreu pelas causas que defendia. 363 dias de espera. E a resposta para uma das perguntas mais repetidas sobre o crime, quem matou Marielle e Anderson, parece ter chegado incompleta. Os investigadores prenderam os 2 suspeitos, Rony Lessa e Elcio Queiroz, mas avisaram que não revelariam todas as provas contra os acusados. Nós tínhamos a informação que era ele dentro do carro, então eu tenho que confirmar isso. E como que eu faço isso? Testemunha? Não dá certo. Imagem? Não dá certo. Aí entram técnicas de investigações inovadoras que não cometeremos o deslize de revelá-las. A gente fez um raio-x dessas pessoas, de forma não só sobre o aspecto testemunhal, como algumas técnicas que a gente não vai poder revelar aqui, porque isso pode prejudicar os autos que prosseguem para apurar o possível envolvimento de outras pessoas. A polícia chegou até o homem apontado como o assassino por uma denúncia anônima, feita em outubro, 7 meses depois do início da investigação, e que revelou o nome de um dos suspeitos e o local de onde o carro partiu, na Barra da Tijuca. Segundo a investigação, o local fica na área onde Rony Lessa mantinha negócios ilegais. A informação, quando entrou, disse: quem está no carro é Rony Lessa, e ele saiu do quebra-mar. Qual o primeiro trabalho da investigação? Qualificar essa informação. E quando nós visitamos o banco de imagens, lá estava o carro efetivamente deixando o quebra-mar. Como fizeram um crime praticamente perfeito, nós temos que inverter a ordem das coisas. Não é dos vestígios para os autores, é dos autores para os vestígios.
restou, evidentemente, suficientemente indiciado de que o crime teve uma motivação e que essa motivação é torpe. E que essa motivação torpe decorreu exatamente das causas abraçadas pela vítima Marielle. Agora, a Justiça vai julgar se Rony Lessa e Elcio de Queiroz cometeram os assassinatos. Será a resposta para a primeira pergunta: quem matou Marielle e Anderson? Mas ainda é preciso saber quem mandou matar e por quê. Hoje, a polícia e o Ministério Público mantiveram o sigilo sobre essa parte crucial da investigação. Há 2 dias de o crime completar 1 ano, os investigadores disseram mais uma vez que nada está descartado. Se ele resolveu da cabeça dele, é uma hipótese, está em aberto. Se ele recebeu para fazê-lo, está em aberto. Por isso que a segunda fase é muito difícil e nós estamos com ela em curso. É possível que o crime tenha tido um mandante? É possível? É possível que não tenha tido? Também é possível. Alguma linha é descartável? Não, nenhuma linha é descartada. Autoridades e parentes de Marielle e de Anderson cobraram a identificação dos mandantes e a motivação do crime. Para as famílias de Marielle Franco e Anderson Gomes, foi um ano de dor e espera. E eles ainda não têm a principal resposta para o crime. A pergunta crucial é quem matou e quem mandou. Essa que é a pergunta que não dá para nos calar em hipótese nenhuma. O que eu espero é que a próxima resposta que a gente busca, que é quem mandou matar e qual a motivação desse crime, não demore um tempo parecido com esse. A prisão deles dois é só um começo, sim, é um pontapé. Tem muita coisa ainda para ser descoberta e resolvida para que ponha um ponto final também no nosso sofrimento e na situação que a gente passa. Os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes repercutiram mundialmente e geraram cobranças de que as autoridades brasileiras consigam desvendar o crime e punir os culpados. O anúncio hoje da prisão dos executores ganhou destaque entre políticos e instituições. A Anistia Internacional no Brasil defende a criação de uma comissão independente para acompanhar as investigações. A Human Rights Watch, ONG que defende os direitos humanos, afirmou que permanece o desafio da polícia e do Ministério Público de identificar os mandantes do assassinato e o porquê. O deputado federal Marcelo Freixo, do PSOL, que trabalhou com Marielle na Assembleia Legislativa do Rio, criticou a divisão de homicídios por não ter investigado antes o sargento reformado Rony Lessa e o ex-PM Elcio de Queiroz, apontados como matadores profissionais. Ele não acredita que os dois tenham agido por conta própria. É muito importante para o país saber quem mandou matar Marielle. Qual o objetivo político? Qual a motivação que existiu para matar Marielle? Este é um crime contra a democracia. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, destacou a participação da Polícia Federal nas investigações. Certamente essa investigação da Polícia Federal contribuiu bastante e está contribuindo para que se chegue a um melhor resultado investigatório. Nesse caso, é um crime que tem que ser investigado por completo e os responsáveis levados à justiça. O presidente Jair Bolsonaro também comentou as prisões. Possível que tenha um mandante, né? Porque eu conheci a Marielle depois que ela foi assassinada, não conhecia ela, apesar dela ser vereadora lá com meu filho no Rio de Janeiro. Tá? Eu também estou interessado em saber quem mandou me matar. Espero que realmente a apuração, né, tenha chegado de fato a esse que... se é que foram os executores, e o mais importante, como você bem disse, quem mandou matar. Para a família de Marielle, solucionar o crime é uma vitória para o país. Se eles tiverem intenção de calar a Marielle, eles conseguiram. Mas não conseguiram calar nós que ficamos aqui para defender o legado de Marielle e tentar que outras pessoas não sofram o que a minha filha e o Anderson sofreram, que foi a perda da vida em defender os direitos humanos. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio de quase R$ 1.700.000 em bens do deputado Aécio Neves, do PSDB. Ele é réu na ação penal que investiga se pediu propina de R$ 2 milhões a Joesley Batista, do Grupo JBS, em troca de favores políticos.
A Procuradoria-Geral da República tinha pedido o bloqueio de mais de 5 milhões de reais para garantir pagamento de multa e de indenização, se Aécio for condenado. A defesa do deputado Aécio Neves disse que o Supremo reconheceu excesso no pedido da Procuradoria e que as investigações não envolvem dinheiro público, mas uma relação entre privados. Estados Unidos vão retirar todos os diplomatas que ainda estão na Venezuela. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, disse que a situação no país de Nicolás Maduro está se deteriorando. O líder da oposição, Juan Guaidó, que se declarou presidente interino, convocou novos protestos. O procurador-geral da Venezuela, alinhado do regime Maduro, acusa Guaidó de ser um dos responsáveis pelo apagão dos últimos dias. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse hoje que a votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça deve ocorrer na última semana deste mês. A instalação da Comissão de Constituição e Justiça abre o caminho para votar a reforma da Previdência. A previsão do presidente da Câmara é votar na comissão entre os dias 27 e 28, depois que o governo enviar a proposta para a aposentadoria dos militares. O governo fala em enviá-la no próximo dia 20. Só votar na CCJ depois do dia 20. Infelizmente ou felizmente, o regimento só permite que seja votado lá para o dia 27 e 28. A líder do governo no Congresso disse que o projeto dos militares vai ser enviado ao Congresso na semana que vem. O texto chega, está lindo, maravilhoso, o texto dos militares. Quando a gente olhar a apresentação do texto dos militares, a gente vai entender que realmente vai ser um projeto abraçado pela população, tá? Atende a gregos e troianos. Vai chegar na data até o dia 20 pode ser, dia 21, porque tem uma tramitaçãozinha ali, tem que passar pelo Ministério da Economia, mas acho que até dia 20 dá para bater sim, está tudo prontinho. Junto com a PEC da Previdência, o governo quer discutir outra proposta de emenda constitucional, a chamada PEC do Pacto Federativo. Ela acaba com as despesas obrigatórias e com as vinculações orçamentárias com saúde e educação, por exemplo, deixando nas mãos do Congresso e dos governos estaduais e municipais o controle do orçamento, ou seja, como vai ser gasto o dinheiro. Eu só tenho medo que alguns foquem num tema e esqueçam o outro. Eu fico só preocupado porque para um governador desvincular o orçamento no seu estado, talvez resolva o problema dos 4 anos dele e ele possa abrir mão da Previdência. Eu só tenho essa preocupação. Já o presidente do Senado afirmou que a proposta vai ajudar no andamento da reforma da Previdência na Câmara. Vai ajudar. O Pacto Federativo é uma discussão que os estados fazem há muitos anos. E, naturalmente, a distribuição de recursos que estão sob o domínio da União vai fortalecer essa interlocução dos estados e dos municípios com as suas bancadas, com o Congresso, com a Câmara e com o Senado. No Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro negou que tenha liberado R$1 bilhão em emendas parlamentares em troca de apoio para a votação da reforma. O que nós vamos liberar são as emendas impositivas, não temos como fugir dela, temos que pagá-la. Porque, como o próprio nome diz, são impositivas. Não tem as negociações no nível que existia no passado, não existirão no meu governo.